Seu jardim em setembro começa a adormecer. As cores vibrantes do verão cedem lugar aos tons dourados do outono. E sua mão, quase por instinto, busca a tesoura de poda para dar uma ajeitada. Não é mesmo? Especialmente quando você vê aquele arbusto exuberante de hortênsia, dá aquela vontade de podar, imaginando que no próximo ano ele estará ainda mais espetacular. Mas pare, esse impulso pode ser um erro fatal. Hoje vamos conversar sobre o que não se deve fazer com as hortênsias em setembro. Vou revelar o erro mais comum que pode te privar completamente de todas as flores no próximo ano. E acredite, você vai se surpreender com o quão simples e, ao mesmo tempo, traiçoeiro isso pode ser. Para a hortênsia, setembro não é o fim da estação. Pelo contrário, é o início da preparação para a próxima. A planta já não gasta energia no crescimento. Ela está construindo as bases para a floração futura e se preparando para um longo período de dormência de inverno. É justamente neste período tranquilo de transição que nós, jardineiros, podemos tanto ajudá-la quanto estragar tudo com um único movimento errado. Pois bem, setembro chegou. O jardim vai mudando lentamente as suas cores. A vibrante exuberância do verão cede lugar aos tons calmos e nobres do outono. Eis que, ao passear pelos seus domínios, os seus olhos pousam nela, a sua hortênsia. As suas outrora exuberantes e vibrantes inflorescências perderam o viço, escureceram com as chuvas e, sejamos francos, parecem um tanto desgrenhadas. E o que faz qualquer bom jardineiro numa situação dessas? Exato. A mão automaticamente busca o podador. Um pensamento rápido. Preciso arrumar, tirar o excesso, preparar a planta para o inverno, ajudá-la. Parece a ação mais lógica e correta. Cortar essas flores velhas e secas, dar uma forma mais limpa ao arbusto, mas é exatamente neste momento, com o podador em punho, que você se encontra à beira de cometer um grande engano. É uma armadilha. Uma armadilha para o perfeccionista, para o jardineiro zeloso que deseja apenas o melhor para a sua planta. Você está convencido de que está ajudando, mas na realidade, está se preparando para se privar de toda a beleza do próximo ano. Parece dramático? Pois saiba que é a pura verdade. Para entender por que isso não é apenas um erro, mas uma verdadeira catástrofe para o seu jardim florido, é preciso dar um passo atrás e fazer a si mesmo uma pergunta simples, mas crucial. Antes de pegar na tesoura de poda, é preciso responder a uma única, mas fundamental pergunta. Que tipo de hortênsia eu tenho? Não se apresse a descartar a ideia pensando, é só rosa ou azul, qual a diferença? A diferença é colossal. É como comparar um gato e um cão. Ambos são animais de estimação, mas os cuidados com eles são completamente diferentes. O mesmo acontece com as hortênsias. Por que isso é tão importante? A resposta é simples. Porque tudo depende da resposta a essa pergunta. Absolutamente toda a sua estratégia de cuidado, e principalmente de poda. Entenda, no mundo das hortênsias, existem duas grandes categorias. Dois mundos completamente distintos, com regras de jogo absolutamente diferentes. E se você aplicar as regras de um mundo a uma planta do outro, o desastre é certo. É justamente o desconhecimento deste simples fato que faz com que arbustos lindos e saudáveis, ano após ano, permaneçam apenas com folhagem, sem produzir uma única flor. Vamos desvendar o grande segredo que divide todas as hortênsias em dois grandes grupos. É muito simples, mas é fundamental entender isso de uma vez por todas. Existem as hortênsias que florescem em ramos formados no ano anterior. Guarde bem esta informação. E existem aquelas que florescem nos ramos que se formam no ano atual. Parece um pouco técnico demais. Não se preocupe, vou explicar tudo de forma bem prática e simples. Imagine que, na primavera, o arbusto de hortênsia desperta. Uma delas dirá para si mesma, excelente, vou crescer rapidamente novos raminhos verdes, e é exatamente neles que as flores surgirão durante o verão. Essas são as que florescem em ramos do ano atual.
Já a outra hortênsia pensará de forma completamente diferente. Todas as minhas flores aparecerão naqueles raminhos que cresceram no ano passado e que conseguiram resistir ao inverno. Isso é o que significa florescer em ramos do ano anterior. E é exatamente nesta distinção tão simples que se esconde a chave para toda a nossa conversa de hoje. Eis a estrela do nosso drama, a hortênsia macrofila. Tenho certeza que muitos de vocês a têm no jardim. Sim, aquela mesma, com as suas enormes e densas inflorescências que podem mudar de cor, do rosa ao azul, dependendo da acidez do solo. É a verdadeira rainha do jardim, que atrai todos os olhares. E é precisamente ela a mais caprichosa e melindrosa no que toca à poda. É com ela que se associam 99% de todas as frustrações, quando o jardineiro espera e espera pelas flores, mas elas simplesmente não vêm. Ela não perdoa erros. E o maior e mais fatal erro que se pode cometer é podá-la no outono. Vamos agora entender por que isso é tão fatal. O mais importante a saber sobre a hortênsia de folha grande é o seguinte: ela não forma os botões de flores para o próximo ano na primavera, como muitos pensam. Ela faz isso neste exato momento. É no final do verão e no início do outono, quando a floração deste ano chega ao fim. Onde é que ela os forma? E é aqui que o mais interessante acontece. Esses botões minúsculos, quase imperceptíveis, formam-se exatamente nos ramos que floresceram este ano, principalmente na sua parte superior. É como se a planta dissesse: muito bem, este ramo foi produtivo, é forte, e por isso no próximo ano dará muitas flores. E começa a sua preparação. Este processo ocorre silenciosamente, de forma imperceptível aos nossos olhos. Mas é precisamente agora que o futuro de toda a sua floração está a ser decidido. Agora, imagine a seguinte situação. Você, cheio de entusiasmo e com o desejo de deixar tudo bonito, em setembro, se aproxima do seu arbusto de hortênsia de folhas grandes, com um podador na mão. Você vê aquelas inflorescências já murchas e pensa: vou dar uma aparada nesses galhos para que o arbusto fique bem uniforme e arrumado. E então, começa a cortar. Mas o que de fato está acontecendo nesse momento? Você não está apenas removendo as flores antigas. Com as suas próprias mãos, você está metodicamente cortando todas as futuras flores. Todas, sem exceção. Cada movimento do podador é uma inflorescência exuberante, a menos em julho do próximo ano. Você está fazendo uma limpeza geral, mas na verdade, está realizando uma limpeza radical da futura floração. O arbusto, é claro, vai sobreviver. Na primavera, ele vai dar novos brotos, mas não vai florir neles, porque a natureza dele é florescer nos brotos formados no ano anterior. E você acabou de destruí-los. Outro erro comum, que decorre do primeiro, é cortar as inflorescências murchas demasiado rente. O jardineiro pensa: certo, não vou podar o caule inteiro, vou apenas remover a flor murcha para não comprometer a estética. E corta-a, levando consigo um par de folhas superiores, para garantir que o resultado seja impecável. Pode parecer um detalhe insignificante, mas não. É também um erro crucial. É precisamente aí, nas axilas dessas mesmas folhas superiores, discretamente protegidos, que se escondem os botões florais mais fortes, mais viáveis e mais precoces. Eles são a vanguarda da próxima floração. Ao removê-los, pode não destruir todas as flores, mas irá privar-se, com certeza, das inflorescências mais vistosas e mais precoces. O corte correto, se não conseguir mesmo esperar, é um trabalho de precisão. Deve-se remover apenas a flor em si, deixando o caule e todas as suas folhas intactas. E o que fazer com aqueles ramos longos e sem flores que brotaram este ano, mas que não deram flor? Isso é algo bem comum, principalmente em arbustos jovens. Eles se destacam, às vezes até mais altos que o resto da planta, e à primeira vista parecem completamente inúteis.
O instinto do jardineiro mais zeloso logo nos diz: são galhos desnecessários, apenas estragam o formato da planta, preciso cortá-los bem rente à base. Não faça isso. Esses não são galhos inúteis. Pelo contrário, eles são o seu tesouro, o seu maior ativo. Esses são os brotos que passaram o verão inteiro acumulando energia, amadurecendo e se preparando. E é precisamente neles, nas suas extremidades, que, com 99% de certeza, teremos a floração mais exuberante e potente na próxima estação. Deixe-os em paz. Permita que passem o inverno tranquilamente. No verão, eles o recompensarão generosamente pela sua paciência e contenção. Agora, vamos desmistificar um mito muito popular, mas extremamente prejudicial, que muitos de vocês certamente já ouviram de vizinhos ou leram em fóruns. O mito é o seguinte: todas as hortênsias precisam ser podadas drasticamente no outono para que floresçam melhor na primavera e no verão. Isso é uma inverdade absoluta, que já destruiu muitos belos arbustos de hortênsia macrofila. Este conselho pode até funcionar para outras plantas, como as rosas. Mas aplicá-lo a todas as hortênsias, sem distinção, é como tentar curar todas as doenças com um único remédio. O resultado será catastrófico. Lembrem-se, uma poda radical de outono para a hortênsia de folha grande não estimula a floração. Pelo contrário, a cancela por completo para todo o ano seguinte. Mas espere aí. Existem hortênsias que podem e devem ser podadas no outono. Exclamará um jardineiro experiente. E estará absolutamente certo. Sim, de fato, elas existem. E este é precisamente o segundo grupo de que falamos no início. Nele se incluem as hortênsias paniculata e arborescens. É muito fácil reconhecê-las. A paniculata apresenta inflorescências em forma de grandes pirâmides ou panículas. Elas são inicialmente brancas ou esverdeadas e, com a chegada do outono, frequentemente adquirem tons rosados. Já a arborescens, com sua variedade mais famosa, a Annabelle, exibe inflorescências em formato de enormes esferas brancas ou creme. Para essas duas belezas, a poda de outono não só não é prejudicial, como, de certa forma, é até benéfica. E agora vou explicar por quê. Porque, afinal, podemos podá-las, você deve estar se perguntando. Qual a diferença delas para suas primas mais exigentes, as de folha grande? A resposta é simples. Elas florescem em brotos formados no mesmo ano. Vamos relembrar o que isso significa. Na primavera, quando o arbusto acorda do inverno, ele começa a produzir ativamente novos galhos jovens e verdes. E é justamente nas pontas desses brotos frescos e anuais que, lá pelo meio do verão, surgirão as suas luxuosas inflorescências. Percebe a diferença? A planta não depende dos galhos do ano anterior. Ela cria sua base para a floração do zero a cada ano. Por isso, ao podar sua hortênsia paniculata ou arbórea no outono, você não prejudica em nada as futuras flores. Você está apenas removendo os galhos velhos, estimulando o crescimento de novos e fortes brotos na primavera. Mas afinal, o que podemos realmente fazer com as hortênsias em setembro, além de simplesmente admirá-las? Em vez de pensar em podar, o ideal é focar na fertilização. Neste período, com o crescimento ativo já finalizado, a planta necessita do apoio adequado para se preparar para um inverno longo e rigoroso. Agora, a planta precisa de potássio e fósforo. Estes dois elementos são os aliados perfeitos para as suas hortênsias no outono. Eles não estimulam o crescimento de novas folhagens. Pelo contrário, atuam no fortalecimento. O potássio ajuda os caules a amadurecer e a lignificar, tornando-os mais robustos e resistentes ao gelo. O fósforo, por sua vez, fortalece o sistema radicular. O nitrogênio, no entanto, é o inimigo número 1 neste momento. Está estritamente proibido. Fertilizantes nitrogenados provocam o crescimento de novos e tenros rebentos e folhas, que são completamente desnecessários antes do inverno. A primeira geada os destruirá, e a planta terá desperdiçado energias valiosas neles.
É também fundamental ajustar a rega. As temperaturas mais amenas e as chuvas de setembro já se fazem sentir. O solo já não seca tão rapidamente como no verão. Por isso, regue com menos frequência para evitar o apodrecimento das raízes. No outono, o excesso de rega é muito mais perigoso do que uma breve falta de água. Antes de pegar no regador, verifique a umidade do solo a alguns centímetros de profundidade. Se estiver úmido, não é preciso regar. O seu objetivo agora é ajudar a planta a entrar suavemente no seu período de dormência e não estimular o seu crescimento com água em excesso. Raízes saudáveis e sem excesso de umidade são a chave para uma invernagem bem-sucedida. A única poda permitida para todas as variedades de hortênsias em setembro é a poda sanitária. Mas, neste contexto, é crucial entender o que isso significa. Não se trata de um corte para fins estéticos, nem de uma formação do arbusto. É, antes de tudo, um primeiro socorro para a planta. A poda sanitária consiste na remoção apenas de galhos visivelmente quebrados pelo vento, de brotos com sinais de doenças, ou de ramos muito finos e fracos que, obviamente, não sobreviverão ao inverno e apenas drenarão a energia do arbusto. Você simplesmente remove tudo o que não tem vitalidade. Mas grave esta regra de ouro: nada de encurtar brotos saudáveis e fortes. Isso é um tabu. Você age como um cirurgião. Remove apenas o que prejudica a planta, sem tocar nos tecidos saudáveis. Não se esqueça de recolher toda a folhagem caída debaixo do arbusto. Não é apenas uma questão de estética. Nas folhas secas e em decomposição, esporos de doenças fúngicas e pragas podem passar o inverno tranquilamente. Na primavera, com o primeiro calor, eles atacarão com gosto a sua planta, já enfraquecida após o inverno. Por isso, a limpeza debaixo do arbusto no outono não é um capricho, mas sim uma parte crucial da preparação para o inverno e a chave para a saúde da sua hortênsia na próxima estação. E por fim, setembro é a altura ideal para começar a planear a proteção de inverno. Sim, ainda é cedo para cobrir, mas pensar nisso é o momento certo. Isto aplica-se sobretudo à nossa beleza caprichosa, a hortênsia de folhas grandes. A questão é que os seus botões florais, que com tanto cuidado protegemos do podador, são muito vulneráveis. Não receiam tanto o gelo intenso debaixo da neve, como o vento gelado, a formação de gelo e os traiçoeiros degelos primaveris seguidos de geadas. São precisamente estes fatores que mais frequentemente comprometem a futura floração. Por isso, já pode começar a delinear como a vai proteger, a preparar os materiais, ramos de coníferas, tela agrícola, arcos ou uma estrutura de madeira, para que, quando chegarem as primeiras geadas sérias, esteja totalmente prevenido e não ande a correr pelo jardim em pânico. Mas agora, o ponto crucial, o momento da virada. Pense nisto: o destino do seu exuberante arbusto de hortênsia, coberto de flores no próximo julho, não é decidido na primavera. É decidido agora, neste tranquilo jardim de setembro, com um único movimento das suas mãos. Aqueles pequenos botões que você mal consegue ver já contêm todo o programa da futura floração. Eles são incrivelmente vulneráveis. Quando você pega o seu podador e corta um broto de hortênsia macrofila no outono, você não está apenas encurtando um galho. Você está literalmente apagando o futuro dela. Está cancelando a floração que tanto espera. É como apagar um arquivo do computador sem a possibilidade de recuperação. É justamente a compreensão desse simples fato que diferencia um jardineiro experiente de um novato. Então, vamos resumir. A regra de ouro para setembro. Para as hortênsias macrofila, mãos longe do podador. Tudo o que elas precisam é de uma adubação adequada, rega moderada e preparação para o inverno. Já as hortênsias paniculatas e arborescens podem ser podadas, mas muitos jardineiros preferem fazê-lo na primavera. Obrigado por assistir a este vídeo até o fim. Espero que estas dicas salvem as suas hortênsias de uma poda impensada e lhe proporcionem uma floração incrível no próximo ano. Se este vídeo foi útil para você,
Deixe o seu like e inscreva-se no canal para não perder os próximos conteúdos. E agora, uma pergunta para você. Quais hortênsias crescem no seu jardim? E seja sincero, você já cometeu esse erro fatal com a poda de outono? Compartilhe sua experiência nos comentários. Vamos aprender juntos.